Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença e fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação, porque entendemos o propósito de Deus para a tua vida através do programa Mergulhados na Presença e através de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar a sua vida. Eu quero abrir o programa de hoje fazendo uma leitura de 2 Crônicas, capítulo 7, começando no versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 7, começando no versículo 12, que diz assim, onde está? De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha, com esse texto, uma promessa que o Senhor fez, um compromisso que Ele estabeleceu conosco quando os céus estiverem fechados e nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e nós buscarmos a sua face, buscarmos a Ele de todo o nosso coração, nos arrependermos dos nossos pecados, então Ele ouviria do céu o nosso clamor, nossa súplica, Ele sararia, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Eu quero lembrar você que essa promessa está valendo. Se você perceber que os céus estão fechados sobre a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, clame ao Senhor com o coração quebrantado, porque um coração quebrantado e humilde não despreza o Senhor. O que faz com que o Senhor se distancie de nós é um coração cheio de orgulho, de presunção, de arrogância. Mas aqui diz, eu quero ler novamente, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, tem que haver uma atitude de mudança, de renúncia, de correção, de ajuste, de quebrantamento, de confissão e de uma busca intensa para que os céus voltem a se abrir sobre a sua cabeça, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Busque o Senhor de todo o seu coração e você verá a manifestação do céu na terra e como o Senhor fará algo novo na tua vida. Olha, nós estamos nos aproximando de mais uma etapa do Projeto Redenção. Como eu disse no programa passado, o Projeto Redenção não começa em setembro. Em setembro nós damos continuidade. O Projeto Redenção começa no início do ano, quando passamos, juntamente com várias igrejas da cidade, passamos 90 dias, 24 horas, dia e noite, noite e dia, revezado por essas igrejas, passamos 90 dias intercedendo pela sua vida, pela cidade, pelo governo, pelo setor público, educacional da nossa cidade, a área de segurança. Nós passamos 90 dias orando. Depois, mais 90 dias clamando o Senhor através da adoração. Então, e agora, a partir do dia 1º de setembro, nós começamos a parte do Projeto Redenção, que nós vamos para as ruas, nós nos encontramos, as igrejas, todo mundo vestido uma só camisa. É lindo demais, lindo, maravilhoso. É um momento muito forte. Algumas pessoas podem até dizer assim, mas a cidade não está bem. Eu acredito que estaria muito pior se não tivesse o povo de Deus orando. Não é só o Projeto Redenção que intercede pela cidade. Todos os ministérios e todos os pastores dessa cidade têm essa prática, têm essa responsabilidade. E através do Projeto Redenção, nós fortalecemos, nós multiplicamos o clamor, a súplica, a intercessão, o derramamento de lágrimas, para que Deus faça uma obra extraordinária nas famílias de Vitória da Conquista. Então convidamos você, pastores, igrejas, para fazer parte deste momento tão importante para a vida de todos nós.
Não é para um ministério, para uma igreja, é para a vida de todos nós, é para a vida da cidade. A gente sabe que a oração tem poder, que Deus se move a partir da oração. Se tiver muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então eu quero convidar você para nós estarmos juntos agora a partir do dia 1º. Nós vamos estar nas praças da cidade agora em um novo horário, tá? Nós não vamos estar às 12h30 como sempre fizemos, nós vamos estar às 18 horas. E você sai do seu trabalho e vai para a praça no centro da cidade, onde nós vamos estar orando, adorando, fazendo um culto a Deus, o ajuntamento do povo de Deus para fazer um culto. Vamos clamar, vamos interceder pelo comércio, pelas famílias e etc. Então nós vamos começar dia 1º, vamos nos unir nesse período, buscar o Senhor para que Ele sare a nossa terra. O projeto Redenção de Vitória da Conquista chega ao seu 10º ano, abençoando a cidade e apresentando-a no altar do Senhor. Aqueles que amam Conquista e acreditam no poder da oração já estão preparando suas camisas para estarem nas praças entre os dias 1º e 7 de setembro. Então, anote a programação e fique atento para não perder nenhum dos nossos encontros. Dia 1º de setembro, quinta-feira, a concentração com todas as igrejas acontecerá no Ginásio Sião, às 19h30, com a participação do apóstolo Coraiola, do Tocantins. Dia 2 de setembro, todos estaremos na Praça do Gil, na viração do dia. No sábado, nosso encontro será ao 12h30, na Praça 9 de Novembro. Domingo é o dia da grande carreata, com saída do Parque de Exposições às 14h30. Dia 5 de setembro, voltamos para as ruas. Nosso encontro será dessa vez na Praça da Bandeira, às 18 horas. Dia 6 será a vez da Praça Vitor Brito. O encerramento será em pleno feriado, onde estaremos participando do desfile cívico da Independência. Vista sua camisa e faça parte dessa semana profética pela redenção de Vitória da Conquista. Mergulhados na presença de Deus. Terceira conferência Mergulhados na Presença, com o pastor Kirk Bennett. He longs for you. You are the very daughters of God. This is not your destiny. You have a hope and you have a future. Pastora Jaqueline Halfman. Por isso hoje eu te chamo, diz o Senhor, conversa comigo de manhã. E apóstolo Elcio Lodos, do I Hope, nos Estados Unidos. Que dobraram seu joelho a Jesus voluntariamente enquanto viveram, ficarão de pé do lado de Jesus. Apóstolo Luiz Hermínio. O que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Cantora Ana Nóbrega. Leva-me mais fundo do que já estive. Apóstolo Edno Melo. Diga para o seu irmão, o lugar secreto será o útero para você receber coisas do céu. Pastor Antônio Cirilo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. E apóstolo Edilson Silva. Atraia a presença de Jesus para a tua casa. Atraia a presença de Jesus para o ambiente da luta. Atraia a presença de Jesus para esse lugar de batalha. E você vai ver o que vai acontecer. De 6 a 9 de outubro no Ginásio Sião. Informações pelo site mergulhadosnapresença.com ou pelo telefone 77-2101-2656. Terceira Conferência Mergulhados na Presença. Realização: Igreja Batista Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na
presença de Deus. Eu não quero só nada. Como entrar nesse esconderijo, né? Como entrar? Onde foi que nós erramos? O que faltou? O que deu errado? Eu quero tentar ser sucinto para deixar isso no seu coração e o Espírito Santo fazer o que tem que ser feito. Eu quero usar uma palavra que possa responder a isso, onde foi que nós erramos. A palavra que eu vou usar se chama superficialidade. Superficialidade. Ninguém nos ensinou direitinho sobre isso, e muito menos o passo a passo para você adentrar com tudo e chegar lá nesse lugar onde está o descanso. Imagina um rio, podemos usar um rio como ilustração, um rio de Deus, águas de Deus, rio de Deus. E a orientação é que você pise dentro desta água, porém caminhe mais para dentro, como Ezequiel. Caminhe 1000 côvados, aí você vai caminhando, né? Um lugar que é um lugar desconhecido, mas você tem que caminhar, e aí requer o quê? Requer ousadia, requer determinação, requer perseverança, que mais? Requer esforço, aí você vai, né? Requer tempo, e você vai caminhando 1000 côvados para dentro deste rio, né? Aí você não encontra muita coisa ainda não. Você percebe algumas diferenças. Pega aí, irmãos, pega aí. Mas a proposta é você ir mais para dentro. Aí você caminha mais 1000 côvados e você percebe que essas águas, elas já estão exercendo uma força sobre você. Olha que negócio legal. Essas águas agora, porque agora elas não estão lá no tornozelo, elas estão na cintura, elas estão subindo, e quando você entra para dentro de um rio, todo mundo já entrou, você sabe que a água agora ela começa a exercer já um domínio. E aí a proposta é que você entre mais, até onde você não tenha mais controle nenhum, você não consiga mais caminhar, e são águas profundas. Onde foi que nós erramos? Ninguém disse isso para a gente direitinho, já até inclusive conhecendo esse caminho. Ninguém disse para mim. Então a vida toda nós tivemos uma espiritualidade, uma prática cristã, seja no jejum, seja na oração, seja na adoração, seja na leitura da Bíblia, seja o que for, uma prática superficial, onde a gente colocou os pés para dentro do rio e nem viu ninguém indo lá para dentro, mas a Bíblia sempre disse, a Bíblia sempre orientou: entrai no santuário com ousadia pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue. Entrai nesse lugar, entrai nesse lugar. Mas a gente não foi conduzido por ninguém. Eu não tive ninguém que me ensinou, por isso que eu fui lá para o fundo do poço. Mas na minha aflição, na minha angústia, o Senhor me socorreu. Podemos ilustrar desta maneira. Podemos ilustrar como o tabernáculo. O tabernáculo tem um pátio, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. O plano de Deus sempre foi que o povo não ficasse no pátio. O pátio, inclusive, era o lugar daqueles que não eram judeus. E o plano é que todos um dia, judeus e gentios, pudessem passar pelo lugar santo e o véu se rasgar e entrar no lugar santíssimo. É um lugar tremendo, é um lugar desafiador, é um lugar que poucos estão entrando, mas é o lugar onde está o teu descanso. É o lugar onde está o teu descanso. Quero que você almeje, que você deseje, que você queira. Em termos práticos, o que mais que nós temos aqui? O Salmo 27, abre correndo no Salmo 27. Salmo 27. Uma outra palavra importante agora. Qual foi a primeira palavra que eu falei que é fundamental? Negativamente falando, superficialidade. O oposto é profundidade.
A palavra-chave para nós é profundidade. Diga para duas pessoas: profundidade, meu irmão. Eu estou sentindo aqui uma direção de Deus linda, maravilhosa, queridos. Profundidade, queridos, profundidade. Se superficialidade for o nosso mal, for o nosso erro, for o nosso equívoco, profundidade é a nossa meta agora. Profundidade, diga aí, profundidade. Aqui e outra palavra que casa com profundidade, você vai ver que interessante, é o habitar. Habitar é diferente de visitar. Habitar é diferente de passar por. Habitar é algo mais permanente. Ok? Então aqui no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Vamos ver o versículo 5? Nós estamos falando de entrar no descanso, né? Onde o Senhor nos socorre por dentro e também nas coisas que estão ao nosso redor, tá? Deus dá jeito nas coisas. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu lugar de descanso, na sua habitação. Queridos, tem uma habitação nele para mim e para você, tem uma morada nele para mim e para você, para ser acessada agora. Nós podemos entrar neste lugar e ser abrigados ali, ser encorajados, ser protegidos, ser sustentados, ser ativados, ser renovados, ser curado. Existe uma habitação nele, diga aleluia. Olha o que o salmista está pedindo aqui, ó. Uma coisa pedi o Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. E não está falando de igreja não, porque alguém pode falar assim: então eu vou trazer o colchão, vou pedir um lugarzinho e vou morar aqui. Não, é um lugar em Deus, no seu relacionamento com Ele, a nível de profundidade. Diga comigo, profundidade. Pois no dia da adversidade, querido, olha para cá, meu Deus. Você sabe um outro problema que aconteceu comigo e com você? Sabe quando nós tivemos um pouquinho de profundidade, ou pelo menos demos passos em direção a um pouquinho de profundidade, quando as tormentas vieram. Você vê que quando a coisa aperta, a gente jejua, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz voto, a gente faz oferta, a gente faz tudo, não é? Não é assim? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Deixamos para fazer na hora da tormenta. Outro erro que nós cometemos, isso não fez parte do nosso cotidiano espiritual, isso não fez parte da nossa vida, do nosso estilo de vida, foi aí que nós erramos. Agora veja que interessante, no dia da adversidade, eu serei abrigado, eu estarei lá. Por quê? Porque eu quero fazer morada lá. Outro texto que eu quero trazer à sua memória, que mostra que um erro que nós cometemos é esperar a luta vir para a gente buscar profundidade, é o de Daniel. Aí veio uma tribulação para Daniel, né? De que ele seria jogado dentro do poço, tá? Vamos jogar esse cara dentro do poço. Daniel olhou e falou assim: o negócio está feio, os caras vão jogar para os leões me comer, hein? Eles estão armando para cima de mim e eu estou sem saída. Aí diz a Bíblia que Daniel foi lá para o aposento, no quarto de cima, e durante 3 vezes ele buscou o Senhor. Aí, apóstolo, foi quando veio a adversidade. Não. O texto diz, sabe o quê? Que ele fez como de costume. Sabe por que está essa expressão lá, como de costume? Para a gente saber que o estilo de vida de Daniel era busca com profundidade. Aí agora veio a adversidade. Ele só continuou naquilo que ele já conhecia. Queridos, quem vive na superficialidade, quando precisar ir para a profundidade, para se esconder no seu pavilhão, não vai saber o caminho, não vai conhecer o caminho. Você sabe por quê? Que o vento está vindo, está assolando e está destruindo um bocado de gente. Tem casamentos de crente que está acabando, não era para acabar, irmãos. Casamento de crente não era para acabar. Você quer ver, queridos, nós estamos perdendo a batalha e estamos em situação de risco. Esse lugar de profundidade tem que ser caminho da roça para nós. Queridos, eu já me vi assim, em momentos assim muito críticos, né? Eu falei, meu Deus, o negócio está perigoso.
O negócio está perigoso, está perigoso. Aí eu falo, bom, eu vou lá. Só que como eu já sei o passo a passo, já conheço, já sei como chegar lá, aí daqui a pouco eu estou lá dentro, falo, ai, graças a Deus. Mas e se eu não soubesse o caminho? Porque tem muita gente na hora da aflição, chora e não tem resultado nenhum. Ora e não vê nada acontecendo. E vem um vendaval, derruba mesmo, acaba tudo mesmo e fica por isso mesmo. Aí a pessoa sai do caminho, sai da igreja. Por quê? Eu clamei tanto, eu fiz campanha, deixou para conhecer o caminho da profundidade na hora da aprovação. O salmista falou assim, uma coisa pediu o Senhor, e eu vou correr atrás disso, que eu possa morar todos os dias. A palavra profundidade e habitar, ela tem tudo a ver para nos ensinar o caminho do descanso em Deus. Quero prosseguir um pouco mais. Pois no dia, versículo 5, no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Espera aqui, como assim? No dia da adversidade ele vai me esconder. No interior do seu tabernáculo ele vai me abrigar. E vai colocar a minha vida sobre uma rocha. Por que a gente não tem visto isso acontecer? Mas você vê o que veio antes? Se eu vou pedir uma coisa ao Senhor e vou correr atrás disso, que eu me mantenha nele, Aí no dia da adversidade, ele me esconde nele. Isso aqui é maravilhoso. O Salmo 91 diz o quê? Aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra profundidade, a palavra habitar, ela é fundamental para entendermos sobre isso. Salmo 84, que você seja próspero como é próspera a tua alma. Amados, a maior vitória está aqui dentro. Não avalie as pessoas pelo que ela tem ao seu redor. Não se engane. A vitória ou a derrota começa aqui. Agora, se você está em derrota aqui dentro, também é uma sinalização perigosa que você pode ter muitas derrotas ao seu redor. Se você está em vitória aqui dentro, queridos, se aqui dentro foi edificada uma plataforma de glória na tua vida, pode saber que quem conseguiu atrair isso para si, atraiu também para o seu redor, atraiu para a sua geografia, atraiu para o seu contexto de vida. Porque quando ele vem e te ampara, quando ele vem e te restaura, quando ele vem e te enche de gozo, de paz, e te põe no esconderijo, já está sinalizado que ele vai vir para tocar também na tempestade. Os discípulos entraram no barco, o vento assolando, Jesus estava no alto do monte. E Jesus viu que eles estavam passando. Jesus veio e restaurou toda a situação, colocando eles também em perfeita paz, em perfeita segurança. Tem segurança para o seu interior e tem segurança também para o que está ao seu redor. Diga aleluia. Ok. 84, a partir do versículo 1. Ó Senhor dos exércitos, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares está o pardal que encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora olha o versículo 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvem-te continuamente. Outro texto que está em Atos capítulo 3, é um texto que nós já falamos, sobre quando Pedro e João curam aquele aleijado no templo chamado Formosa. Mas o texto diz que eles estavam entrando a hora nona para orar. Só que naquela hora
Pedro às vezes costumava orar também na hora do almoço. Agora, da hora do almoço para a hora nona dá 3 horinhas de diferença. Os caras não queriam só visitar o esconderijo do Altíssimo, o tabernáculo do Senhor. Os caras queriam morar, mas eles tinham outras atividades. Mas todos os intervalos que eles tinham, eles procuravam se conectar, eles procuravam entrar, eles procuravam atrair, eles procuravam entrar no esconderijo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque eles queriam estar o tempo todo abrigados. Não era só por uma cosquinha de love, não. Não era só por um relacionamento, só pelo relacionamento também não, queridos. Você vê que o salmista aqui abre o jogo. Eu quero morar no seu santo templo, porque no dia da adversidade, os discípulos tinham adversidade, os discípulos tinham luta, os discípulos tinham aflição, eles queriam estar no esconderijo e no descanso do Senhor todo o tempo. Então o que eles faziam? Eles buscavam com profundidade. Diga comigo, profundidade, irmão. Os caras eram extravagantes, eles não ficavam naquele negócio assim, agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe minha família, minha casa, abençoe também abençoe minhas finanças e tal, em nome de Jesus, amém. Você já teve um tempo de oração hoje? Tive um tempo de oração. Não houve profundidade? Teve, não com profundidade. Nós caminhamos na superficialidade e esse foi o nosso mal. Agora, pega para valer mesmo, queridos. Pega para valer, igual você pega 8 horas de trabalho, igual você pega uma missão, igual você pega uma faculdade. Pega mesmo para valer no seu relacionamento com Deus, para você alcançar profundidade. Primeira coisa que você vai ter é a experiência do lugar de descanso. Você vai entrar no descanso do Senhor e Deus vai cuidar de tudo na tua vida, querido. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então os caras eram extravagantes. Eu falei de Daniel, não falei de Daniel? Acabei de falar de Pedro e João. Eu falei de Daniel, posso falar de Davi. Tem textos aqui que denuncia Davi. Davi também era fominha nessa linguagem assim, era guloso. Davi achava um jeitinho 7 vezes por dia, queridos. 7 vezes por dia o cara queria beber mais, queria comer mais, queria se aprofundar, e ele gritava, e quando a arca chegou, ele dançou na frente de todo mundo. Ele não queria saber a não ser de alcançar profundidade em Deus. Mas tem um homem na nossa época, ainda vivo, chamado David Yang Shu, Po Yang Shu, que pastoreia uma igreja de quase 1 milhão de pessoas. Eles têm centenas de projetos, o cara preside todo esse negócio. Mas todo dia ele passa 6 horas, no meio de tantas atividades e preocupações, ele larga tudo e ele entra com tudo. Por quê? Para ele ter aquela carinha que ele tem. Entra lá no YouTube e põe lá, David Yang Shu, oração segundo o tabernáculo. Você vai apaixonar pelo velhinho lá. Não, você vai apaixonar. E uma carinha assim, que o cara parece estar no mundo da lua. Como é que o cara tem um mundo de responsabilidade nos ombros dele? É divertido, tranquilo, com aquela carazinha de coreano, né? Eu falo, Deus, isso é vida abundante. O cara tem uma conquista do tamanho do planeta, mas a conquista não foi como um rolo compressor por cima dele. A gente sofre por não conquistar e é massacrado. Depois sofre e é massacrado por conquistar. A única maneira você está no esconderijo do Altíssimo. E as coisas vão correr como um rio na tua vida, porque haverá recurso divino, operação divina. Queridos, a Bíblia diz que Jacó botou a cabeça num travesseiro que era uma pedra, e de repente ele teve uma visão de uma conexão do céu com a terra, uma escada lá no topo. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, o glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, estava lá no alto. E ele olha, quem é que está lá em cima? Meu Deus, é o Senhor. Eu não sabia que ele estava nesse lugar. E anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Sabe o que acontece? Ele descobre que ele pode entrar nesse Deus de uma forma gloriosa, poderosa e íntima,
E dali sair as maiores vitórias da vida dele. Quando ele está voltando dessa viagem, dessa jornada, depois de 14 anos, aí ele está diante de um desafio muito grande. Ele pensou, e falou assim: gente, vamos fazer o seguinte. Pegou a família toda, os empregados, os animais, mandou passar o val de Jaboque e falou assim: eu vou ficar aqui, que eu tenho uma parada para resolver com Deus. Eu preciso entrar num momento de oração, momento de intimidade, momento de busca. Aí ele entrou. Sabe quantos minutos durou esse momento? Uma noite inteira, queridos. Uma noite inteira, queridos. Ele entrou com tudo. Uma noite inteira, diz a Bíblia, que ele lutou com Deus, que ele viu Deus face a face. É uma pessoa que não dobrou o joelho para orar, mas para ficar desperto. Não. Ele falou assim: Senhor, eu não saio daqui, dessa posição, dessa busca, desse momento, enquanto eu não te encontrar, enquanto o Senhor não fizer algo, enquanto os céus não manifestar, enquanto eu não entrar no teu descanso. Quem está entendendo o caminho para entrar no descanso, querido? E aí ele agarrou mesmo. Eu acho que se tivesse alguns ali, ia falar assim: esse cara é um fanático, esse cara é um exagerado, esse cara ele não está regulando bem não. Sabe por que tem poucos irmãos experimentando o descanso do Senhor? Sabe por que tem poucos? Porque não é coisa para qualquer um, não. A gente paga um preço alto para muitas coisas, mas a gente não quer pagar um preço alto para entrar no descanso, pois a melhor parte é o preço que se paga para entrar no descanso. Se eu pudesse lhe dar um conselho, você falasse assim: apóstolo, qual seria o conselho mais certeiro que você poderia dar para a minha vida, para que eu entrasse num nível de garantia a respeito da minha existência, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, mas algo que de fato funcione e tenha garantia? Eu diria para você assim: de todos os esforços que você vai fazer nessa vida, para ser e para ter, e para chegar a algum lugar, que o teu maior seja para alcançar profundidade em Deus. Teu maior esforço. Foi o que Jesus tentou dizer para Marta. Ó Marta, uma coisa só é necessária. E a sua irmã, é porque aquela posição da irmã era sinalização de alguém que ia fundo. E ela lá no fundo ia encontrar lugar de descanso. Descanso para a vida, descanso para as tribulações, para as aflições, para as investidas, para os laços, para as manifestações do inimigo, para as perseguições. Ela ia viver uma vida de qualidade, através daquele caminho que Maria estava entrando. E você vai viver uma vida de qualidade, uma vida vitoriosa. E nós vamos encerrar aqui rapidamente com alguns versículos. Salmo 16, vai lá. Salmo 16, versículo 8. Olha que lindo, queridos. Olha que lindo. Salmo 16, versículo 8, e já estamos caminhando para o encerramento. Que diz assim: sempre tenho sempre o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso o meu coração se alegra, meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro. Diga aleluia, querido. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, na depressão, queridos, no abatimento total, no estado de tristeza, de desânimo, de derrota. Não deixará, nem permitirás que teu santo sofra deteriorização. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há eterno prazer. Quando você começar a desfrutar do lugar de descanso em Deus, se prepare para dar saltos de alegria, se prepare para ter um cântico novo no teu lábio, se prepara para descobrir um novo sentido da vida, se prepara para descobrir que a vida é maravilhosa quando se está no esconderijo do Altíssimo. Diga aleluia! Salmo 65. Agora, voltando lá ainda, não precisa voltar, vai para o 65, mas ele diz assim:
tenho sempre o Senhor diante de mim. Queridos, é uma busca com profundidade e com constância. Constância, constância. Esse negócio de se envolver com Deus com constância faz Deus se envolver com você com constância. É assim, se você se envolver com Ele uma vez por semana, é uma vez por semana que Ele vai se envolver com você. É mesmo, apóstolo? É mesmo. Se você passar um mês ocupado com tudo, e daqui a um mês você se lembra que Ele existe, e olha para Ele, Ele vai estar lá, esperando, e Ele vai olhar para você. Sempre vai ser na proporção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Salmos 65? Salmo 65. Só tem esse e mais um. Salmo 65. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti para que habite. Tem outra tradução? Assista. Outra? Para que viva, para viver em teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Está falando de um lugar nele, queridos. Mais do que um templo feito de pedras, de barro, de tijolo. Muito mais. Quem está entendendo, queridos? Eu lhe digo da parte do Senhor. Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida corajosa, encorajado por Ele, uma vida renovada, restaurada, fortalecida, ativada na fé, na esperança, na certeza, na coragem, na ousadia, na autoridade. Deus quer que você tenha uma blindagem, que o vento sopra, mas o Senhor lhe protege e não deixa o impacto do vento estremecer sua vida, não deixa. Você vê que o vento está vindo com força total, mas você percebe que os teus pés estão firmes sobre a rocha, e que nada vai te abalar, e você tem a certeza que esse vento não é maior do que o teu Deus, e que Ele dá ordem nos céus para aplacar toda tempestade. Você vai experimentar isso, você vai experimentar isso, você vai experimentar isso. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. E aí, em pé, você vai ler o último texto. Isaías. Esse texto, capítulo 32, nós lemos lá na segunda igreja. 32, versículo 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e este seja conhecido como um bosque. Então o juízo habitará no deserto, a justiça morará no campo fértil, e o fruto da justiça será paz. Quando fala da justiça, irmãos, está falando do ato divino na tua direção. Quando fala que a justiça do Senhor virá para o deserto, é que Deus vai te encontrar no teu contexto de vida e vai mudar o teu contexto para aquilo com que Ele sempre sonhou contigo. Você sabe que deserto não é o teu destino em Deus. Deserto não é o teu destino em Deus. Você não vai viver uma vida de aflição, de perdas, de derrotas, de expectativas frustradas. Você não vai viver assim. Seu destino é outro. Aqui diz assim, aqui, ó, até que venha lá do alto. Queridos, até que venha custa um preço, tem um caminho, tem uma chamada, tem uma busca, tem uma insistência. Você vai aprender a utilizar a oração do importúnio, a oração do importúnio, da persistência, da perseverança. A Bíblia nos induz a isso, querido. A Bíblia fala que uma mulher tinha uma causa diante de um juiz, né? E o juiz não estava nem aí para aquela mulher. Ela falou assim, me atende na minha necessidade. O juiz falou, não te atendo não. E aquela mulher voltou de novo, me atende. E aquela mulher, e a Bíblia mostra que aquela mulher foi até inconveniente. Ela foi exagerada na sua petição, na sua insistência. E a Bíblia mostrando que é um caminho que a gente deve fazer com Deus, olha. E aí a Bíblia diz assim,
que o juiz então atendeu a causa daquela mulher. Todo esforço que você tenha que fazer na vida, o maior deles seja na direção de alcançar profundidade em Deus. Nada neste mundo vai te dar o que só Deus pode te dar. Nada neste mundo vai fazer no teu interior o que só Deus pode fazer. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o preço vai valer a pena. Vai valer a pena, querido, vai valer a pena a renúncia, o esforço, a dedicação, o tempo dedicado a isso, vai valer a pena, vai valer a pena. Aqui diz assim, até que venha o Espírito lá do alto, até que ele brade na terra, até que ele comece a se mover, até lá tem uma trajetória, tem uma caminhada, tem um processo, querido. A gente não quis passar por esse passo a passo, a gente não quis se submeter a vencer esses obstáculos, a gente ficou ali, às margens, não deu em nada para ninguém. Eu conheço muita gente perdedora, muita gente que vende o almoço para comprar janta, muita gente que não tem resposta para um monte de coisa, muita gente que não viu nada ainda com que sonhou, e é crente há 30 anos. Não era para ser assim, querido. Não foi Deus que errou, foi nós que não entendemos, estava aqui o tempo todo. Fomos nós que optamos por uma vida religiosa, apática, fria, indiferente. Oh, Deus nos perdoe. Aqui diz assim, ó, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, até que o céu se rasgue. É aquela pessoa que fala assim, eu creio em Deus, eu creio. Eu não redo o pé daqui, Senhor, a minha vida precisa de algo, a minha vida precisa de um toque do céu, a minha vida precisa de uma mudança, e tudo está no Senhor, tudo está no Senhor, tudo está no Senhor. E aí você entra nele, e faz propósito diferenciado da maioria. A maioria, queridos, morre por outras coisas, mas não adianta, queridos, são cisternas rotas. Mas aí você entra por um caminho que poucos estão entrando. Eu disse domingo pela manhã aqui sobre uma pessoa, né? Eu estou vendo essa pessoa fazendo propósito 7 dias só na água. Apóstolo, vou fazer 7 dias na água. Vai, 7 dias. 7 dias só bebendo água. Você é maluca? Não tem ninguém fazendo isso não. Vou fazer, apóstolo. Então vai. Aí daqui a pouco, apóstolo, vou fazer 14 dias. Estou indo lá para não sei aonde fazer 14 dias. Você vai fazer 14 dias só na água? Vou, então faça. Apóstolo, vou fazer 21 dias. Vai fazer 21 dias? Vou. Apóstolo, estou entrando agora no propósito de fazer 40 dias só na água. E fez. Se ela continuar provocando o céu desse jeito, na hora que o céu se rasgar, queridos, na hora que o Senhor bradar, na hora que o Senhor falar assim, agora chegou a sua hora. Você me buscou no secreto, agora eu te honro no público. Aí muitos vão saber que Deus é fiel com os que o buscam para valer. Você sabe uma das coisas que mais entristeceu o coração de Deus a respeito de nós, os crentes? Nossa superficialidade. Superficialidade funciona com o diabo, com Deus não funciona. Superficialidade com o diabo funciona, mas com Deus não funciona assim. Com Deus você pega de todo o coração, pega para valer, com determinação, sendo Ele a única resposta para a tua vida. Quando você chega nesse ponto que você fala assim, Ele é o único, Ele é a única porta, a única fonte, aí você se desilude com todas. Eu aqui, irmãos, ó, nos meus 53, com cara de 35 que eu tenho, se tem alguém que já jogou a toalha, sou eu. Sou capaz de nada. Eu sou um incapaz. Eu sou um incompetente em tudo, queridos. É por isso que eu decidi buscar a Deus. E depois que eu passei a experimentar o esconderijo do Altíssimo, Ele tem tomado o controle de tudo na minha vida. E as coisas agora que começaram a ficar boas. Eu lamento não ter conhecido lá atrás, quando eu me converti com 23. Eu não tive ninguém para me dar essas orientações aqui. Mas funciona. Você vai entrar no descanso do Senhor. O Espírito de Deus vai te ativar, vai te iluminar, vai te esclarecer, vai te convencer, vai te ativar, vai te encorajar. E aqui diz assim, olha,
o deserto, tal. No versículo 18, o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares silenciosos, lugares de descanso. Deus tem um lugar de descanso, de fartura, de abundância, de paz, de alegria, de coragem, de segurança, de tranquilidade. Deus tem uma vida quieta para você. Ele não só vai consolidar o teu interior, Ele vai tomar o controle de todas as coisas, porque Ele sabe que nós não somos capazes de nada. Sabia? Deus nos colocou dentro de um monte de coisa, das quais Ele sabia que a gente não daria conta. Só para que a gente olhe para Ele e fale assim: Senhor, eu dependo de Ti, porque sem Ti nada posso fazer. Se você quer entrar nesse plano de dependência total, se você quer entrar na lista dos que já jogaram a toalha e falar: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu agora serei totalmente dependente de Ti. Se você quer entrar nesse nível, para você começar a dar os primeiros passos numa busca de profundidade com Deus, até que Ele venha, até que o céu se rasgue, até que Ele ponha você dentro desse lugar de descanso. Se você quer, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deixa os céus entender que você quer uma mudança, que você quer alguma chave virada dentro de você. Deixa os céus perceber que você já está cansado, você já está desgastado, você já está desanimado. E sai do teu lugar e venha, vem. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, algo pode acontecer a partir de hoje, Espírito Santo. O Senhor pode gerar algo novo, Senhor, na nossa vida nesta noite, Senhor. Oh recabaxabaraba cantaribaraba xabarabanamanai. Oh rocheiande cotosubaraba xabarabanai. Quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas aqui nesta noite, Pai, precisam urgentemente de que o Senhor estabeleça um novo começo, Senhor. Quanta gente quer começar de novo, quer encerrar uma etapa, um ciclo, Senhor, porque já não suportam mais que este ciclo se mantenha, permaneça, se estenda, se alongue tanto. Tem gente que já não suporta mais, Senhor. Eles precisam logo que a Tua justiça venha e o Senhor transforme o deserto em terra fértil, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, querido Espírito Santo, é o Senhor que está preparando a noiva para Jesus, está adornando a nossa vida, removendo tudo que precisa ser removido, Espírito Santo. Aí, essa obra é Tua e ela é linda, ela é maravilhosa, ela é divina, ela é celestial. Está aqui um povo, Senhor, jogando a toalha. Aqui um povo que não quer caminhar mais com as suas próprias pernas. Está aqui um povo que não se sente seguro em si mesmo, Senhor. Está aqui um povo que não está mais debaixo de engano, Senhor, pensando que vão conseguir por conta própria, na própria força. Está aqui um povo, Senhor, dizendo: eu dependo de Ti, me socorre, Senhor, me põe nesse lugar de descanso, refrigera a minha alma, Senhor, refrigera a minha mente, refrigera meu coração, dê descanso ao meu interior, remove as angústias, remove as tristezas, as ansiedades, as inquietações, os pavores, os medos, as inseguranças. Oh Espírito Santo, remove, Espírito Santo, uma obra poderosa, Senhor, ativa, Senhor, o Teu servo, a Tua serva. Eles querem entrar neste novo tempo, eles querem entrar neste lugar maravilhoso, eles querem entrar nesse descanso. Eles sejam agora preparados, capacitados, fortalecidos, abençoados, iluminados, orientados, ungidos, livres de superficialidade, para você alcançar profundidade. Em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja abençoado, seja revestido, seja tocado, seja abençoado. Pode ficar em pé. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Não temos palavras, Senhor, para Te agradecer a respeito daquilo, Senhor, que vai dar um novo rumo para a nossa vida, Senhor. Vamos viver o que nunca vivemos, vamos experimentar o que nunca experimentamos, Senhor. Obrigado por nos incluir nesta lista daqueles que têm visto o Senhor,
daqueles que vão mergulhar profundamente, desfrutar do melhor do Senhor na terra dos viventes. Obrigado por estar mudando a realidade de um povo. Muito obrigado, Senhor. Uma geração será mudada a partir de aí. Muito obrigado. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mergulhados na presença de Deus. Terceira conferência Mergulhados na Presença, com o pastor Kirk Bennett. He longs for you. You are the very daughters of God. This is not your destiny. You have a hope and you have a future. Pastora Jaqueline Halfman. Por isso hoje eu te chamo, diz o Senhor, conversa comigo de manhã. E apóstolo Elcio Lodos, do iHope, nos Estados Unidos. Que dobraram seu joelho a Jesus voluntariamente enquanto viveram, ficarão de pé do lado de Jesus. Apóstolo Luiz Hermínio. O que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está em você. Cantora Ana Nóbrega. Leva-me mais fundo do que já estive. Apóstolo Edno Melo. Diga para o seu irmão: o lugar secreto será o útero para você receber coisas do céu. Pastor Antônio Cirilo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. E apóstolo Edilson Silva. Atraia a presença de Jesus para a tua casa. Atraia a presença de Jesus para o ambiente da luta. Atraia a presença de Jesus para esse lugar de batalha. E você vai ver o que vai acontecer. De 6 a 9 de outubro no Ginásio Sião. Informações pelo site mergulhadosnapresença.com ou pelo telefone 77-2101-2656. Terceira conferência Mergulhados na Presença. Realização: Igreja Batista Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Eu espero que Deus tenha marcado a sua vida com essa mensagem, que você tenha sido ministrado pelo Senhor e tendo recebido uma palavra rema, diretiva para o teu coração. Eu quero lembrar que nós teremos um encontro com Deus muito em breve, está aí a data, tudo direitinho, para que você possa participar do encontro com Deus, ter de fato um encontro com Deus, ou então você que já participou, enviar outras pessoas. O encontro com Deus tem transformado muita gente, tem sido uma coisa gloriosa, um instrumento de Deus em Vitória da Conquista. Então veja aí a data para você participar ou enviar uma pessoa da sua família, um amigo, um colega de trabalho, um discípulo, para participar desse encontro com Deus. E por falar em encontro com Deus, nós vamos ter um encontro tremendo, glorioso. Vale a pena você programar, viajar, vir de longe, faça a sua inscrição, tá? Temos as informações aí no seu vídeo, faça a sua inscrição. Não perca por nada, vai ser uma bênção. Se prepare, porque Deus vai fazer algo lindo na sua vida, tá? E agora é o momento da campanha Mergulhados na Presença, a campanha da providência divina do programa Mergulhados na Presença. Nós queremos orar, abençoar, interceder por sua vida. Quero convidar você a começar a campanha para que durante 7 sábados você entre nesse mover da intercessão também. Quero orar por você que por uma razão ou outra não pode estar na campanha, mas também quero abençoar a sua vida neste momento do nosso programa. Eu convido você a orarmos juntos, entrando na presença de Deus para recebermos a visitação, o favor de Deus em tempo oportuno. Então vamos interceder neste momento. Nosso Deus e Pai Celestial, digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória,
todo louvor, toda adoração e mais, Senhor, toda a paixão do nosso coração. Nós queremos devotar ao Senhor o melhor da nossa vida, a dimensão mais profunda do amor que possamos dar, dividir, compartilhar com alguém. Nós queremos direcionar ao Senhor. Recebe nossa gratidão, nosso amor, nosso reconhecimento de tudo que o Senhor tem sido. Somos eternamente gratos ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, eu oro por todos os telespectadores, pelos nossos amigos, irmãos, todas as pessoas que estão assistindo o programa Mergulhado. O Senhor os abençoe soberanamente, poderosamente, profundamente. Seja plenamente alcançado pelo mover do Espírito Santo, pela soberania do Deus eterno. Seja salvo, seja livre, seja abençoado, seja fortalecido, curado, transformado, ativado pelo poder de Deus. Que a unção do Espírito do Senhor toque na tua vida e o Senhor te revele os mistérios escondidos, ocultos. Que o Senhor dissipe todas as trevas na tua vida e a luz do Senhor te guie, que as mudanças venham sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Seja plenamente alcançado pelo Espírito do Senhor, que o governo de Deus se estabeleça no teu coração, na tua vida, na tua casa, e toda operação do diabo seja destruída. Fique livre de amarras, de prisões, de cadeias, de regência maligna, e o novo de Deus se estabeleça no teu coração. Eu te abençoo, entrego a tua causa ao Senhor, entrego a tua luta, a tua necessidade, os teus desafios, entrego a Deus agora, Pai, entrego a Ti, e que o Senhor, em nome de Jesus, esteja fazendo algo extraordinário. Haja respostas, haja provisão, liberação de bênção, de vitória na vida de todos que estão nos assistindo, e eles sejam ativados para uma experiência contigo, sejam iluminados para um relacionamento profundo com o Senhor, eles se tornem mergulhadores radicais nas águas do teu Espírito. Meu Deus, estas pessoas sejam iluminadas para buscar diariamente a tua face, diariamente a tua presença, diariamente a intimidade contigo. Nada os impeça, todo argumento caia por terra e o Senhor os faça prosperar em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Que você tenha um sábado glorioso, final de semana extraordinário. O Senhor te abençoe. E aguardamos a sua visita, tá? Aqui na Igreja Batista Nova Sião, amanhã a partir das 10 horas, nós temos o culto da manhã, e às 18 horas. Temos 2 templos, templo sede no bairro Alto Marom, na rua 10 de novembro, e lá a segunda igreja é na Avenida Paramirim, acima do 9º Batalhão da Polícia Militar. Nós temos culto aos domingos, né, nos horários que eu disse. Nós temos culto na terça-feira às 19h30, também quinta-feira culto de adoração, mergulhados na presença, um culto glorioso. Nós temos experimentado mais de Deus. Na terça-feira é o culto do rompimento, também milagres acontecendo, uma visitação muito forte. E aos sábados a juventude no ginásio Sião. Sexta-feira à tarde nós temos culto também, às 15h30, para atender aí a sua disponibilidade de tempo. Um grande abraço, o Senhor te abençoe. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom. Mergulhados na presença.